para que a gente possa, na noite de hoje, refletir um pouquinho sobre as suas palavras, sobre o seu Evangelho. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, acaba trazendo essa frase, que foi lida aqui por Cessa, nossa irmã Cessa, que diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E com o olhar material, é difícil da gente compreender de fato essa frase do Cristo. É difícil nós entendermos a missão própria do Cristo aqui na Terra. É difícil nós entendermos qual o sentido que nós estamos dando para a nossa própria vida, já que somos espíritos. Se nós somos espíritos, existe um propósito diferente. Se nós não somos um corpo que anda, estamos carregando, estamos no momento provisoriamente dentro de um corpo, conservando para mantê-lo saudável durante a nossa estadia aqui na Terra. Mas nós não somos o corpo. Então, talvez um dos grandes desafios da criatura humana aqui na Terra seja, de fato, entender que somos espíritos, em busca do sentido da vida. Acho que todos nós buscamos. Qual o sentido da vida? De uma forma ou de outra. Uns questionam, outros refletem sobre o tema, outros vão buscar, muitas vezes, em outros locais, algo que possa trazer felicidade ou trazer paz, qualquer que seja o caminho ao qual cada um percorre ou vai buscar. Tudo isso, inconscientemente, é a criatura humana tentando buscar o sentido da vida, tentando buscar uma paz. É unânime isso, que todos nós buscamos uma leveza, uma paz. Todos nós queremos paciência, todos nós queremos ser bons, todos nós queremos avançar, crescer, progredir. Esse é o propósito da vida. Então, quando o Cristo acaba trazendo essa frase, esse pequeno trecho do versículo 22 do capítulo 6 de Mateus, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, é daí Humberto de Campos, no livro Reportagens de Além Túmulo, no capítulo 19, ele vai pegar esse trecho do Evangelho de Mateus e vai contar uma pequena história. Ele fala que tinha um rapaz chamado rapaz, porque depois de 50 todo mundo é rapaz, né? Eu tenho que falar rapaz. Ele tinha um rapaz que o nome dele era Felisberto. Felisberto era espírita, muito religioso, leu toda a codificação, ajudava as pessoas enquanto no estudo. Ele fazia parte de uma casa espírita e ele fazia os estudos sistematizados da casa, dava palestras, fazia trabalhos. Então ele, segundo Humberto de Campos, ele entendia racionalmente toda a doutrina espírita. Ele conseguiu memorizar, aprender tudo que está contido nos livros da codificação. Porém, Humberto de Campos diz que faltou para ele mais profundidade para que esses conhecimentos chegassem aos sentimentos, chegassem ao coração, para que isso pudesse fazer parte de suas ações. Nossas palavras são uma, nossas ações são outras. Não sei se vocês perceberam isso. Em alguns momentos a gente até tem umas palavras mais suaves, disfarçando muitas vezes algumas coisas. É claro que tem ambientes que a gente precisa tratar de determinadas formas, mas a gente acaba vivendo de máscaras ou personalidades, para que a gente, como diz um ditado popular, saia bem na foto com as pessoas, porque um dos grandes medos da criatura humana é o que os outros vão pensar da gente. O que é que o outro está pensando de mim? O outro está me julgando, isso, aquilo, outro. Então, esse Felisberto, nesse conto, né, desse livro de Humberto de Campos, ele disse que Felisberto entendia tudo. Porém, ele falava ainda pelos cotovelos, segundo Humberto de Campos, julgava as pessoas, os colegas, os irmãos do mesmo grupo de estudo, ele julgava. Um errou em determinado ponto e ele julgou a pessoa veementemente. Ele não tinha paciência com isso ou aquilo. Eu acho que eu já contei essa história, vale a pena contar. Um amigo que dá palestras também no interior de São Paulo, ele contou que, certa feita, o filho dele, 10 anos, acompanhava ele nas palestras, umas cidades vizinhas ali, e o filho dele acompanhava e durante algumas palestras, e certa feita o filho dele foi dormir na casa de um dos amiguinhos, né? E aí parece que na casa estava tendo alguns
movimentações espirituais, existem casas que têm essas, né, algumas coisas nesse sentido. E aí o pai e a mãe do coleguinha dele começou a falar algumas coisas. Ele disse: olha, meu pai também recebe espíritos. Meu pai, ele recebe espíritos. Ele disse para o pai do coleguinha dele. E o pai do coleguinha dele pegou em determinado momento, quando encontrou o pai dele, e disse: olha, seu filho me contou que o senhor recebe espíritos. Não, primeiro que no espiritismo ninguém recebe, né? A gente intermedia, né, aquilo que vem do alto, mas eu nunca intermediei nada. Eu não sou médium falante, ostensivo, isso, aquilo, outro. Não, eu não sou. Eu acho que você deve ter se enganado nesse sentido. Disse: não, ele falou realmente que o senhor... Não, mas realmente a proposta do espiritismo não é essa. A proposta do espiritismo é o estudo aprofundado para que a gente possa nos entender melhor. Nos entendendo melhor, a gente vai compreender melhor a vida, sofrendo menos e não fazendo as outras pessoas sofrerem. E aí ele entendeu, mas depois o pai ficou curioso e foi perguntar ao filho: meu filho, você disse que eu recebia espíritos, eu não entendi. Pai, naquelas palestras que a gente vai, quando o senhor fica lá falando, o senhor não é um espírito que está falando ali, não? Não, meu filho, sou eu. Isso aí, porque em casa o senhor é diferente. Olha, uma criança de 10 anos achava que quando o pai chegava ali no púlpito com a voz suave, não era ele. Não, esse não é meu pai, não. Meu pai é aquele de casa. Então, ele acabou se confundindo. Mas nós temos isso, né? Nós carregamos essas máscaras, essas personas que acabam dificultando o entendimento. Então, esse Felisberto era a mesma coisa, essa mesma situação. A esposa reclamava, alguns irmãos do estudo tentavam ajudá-lo, alguns irmãos espirituais, em reuniões mediúnicas, mandavam recados para ele, já que ele tinha um grande conhecimento, talvez fosse mais fácil, né, a pessoa com conhecimento colocar isso em prática na sua vida. Mas isso não foi possível e Felisberto continuou julgando, apontando, fazendo isso, aquilo, outro. Certa feita, segundo Humberto de Campos, ele desencarnou. E aí passaram alguns meses, passaram alguns anos, e a tutora espiritual do grupo da reunião mediúnica sugeriu trazer Felisberto para conversar com as pessoas. E as pessoas ficaram: puxa, claro, uma pessoa que conviveu com a gente aqui, seria interessante, os médiuns, as pessoas do grupo, seria muito interessante. E na reunião seguinte, conforme prometido, ela acabou trazendo o Felisberto para falar. E Felisberto disse: onde é que eu estou? Eu só vejo lama, eu só vejo pessoas com garras, eu só vejo animais horríveis na minha frente. E começou a falar da situação a qual ele estava, se encontrava. E aí as pessoas ficaram ali um pouco impactadas com aquela situação, porque ele era um grande conhecedor da doutrina espírita e estava numa situação um pouco horrível. E Humberto de Campos conclui, né, que todos nós precisamos ter olhos para ver, que a candeia do corpo são os olhos. E a partir daí, quando Humberto de Campos conclui que o Cristo, quando disse isso, né, quando citou essa frase do Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Lucas também, ele está nos convidando para uma melhoria e um desenvolvimento espiritual. Está nos convidando para que a gente desenvolva não só intelectualmente, mas espiritualmente. Se desenvolver intelectualmente é uma coisa, espiritualmente é outra. Intelectualmente nós estamos avançadíssimos. Ultimamente temos visto aí nas redes sociais, em palestras, né, drones, tantas coisas aí que acabam fazendo coisas que a gente duvidava uma década atrás. Hoje isso está disposto, né? A automatização, os robôs, carros autônomos, elétricos, isso, coisas que a gente via naquele desenho do Jetson, né? Lá no passado, pelo menos na minha época. Hoje a gente vê isso. Então, intelectualmente a gente cresceu bastante, porém, a gente ainda tem uma grande dificuldade de crescer espiritualmente, de abrir esses horizontes. Isso é fato. Todos nós temos essa dificuldade. Todos nós carregamos as nossas sombras. E muitas vezes esse recado de Humberto de Campos é para todos nós que abraçamos a doutrina espírita, abraçamos uma religião católica, protestante, né, uma religião evangélica, uma religião afro, toda religião, né, que a gente acaba abraçando no propósito realmente
de crescer, de aprender, de melhorar, de ser uma pessoa, como diz no Evangelho, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. O propósito é a gente avançar. O propósito é esse, é a gente despertar. Algumas religiões, iluminação, outras, a salvação. Esse é o propósito, a gente seguir em frente, com a visão mais ampla da vida. Isso sim vai nos dar a raiz suficiente para que a gente possa andar no mundo sem ser do mundo. Essa é a diferença. Talvez o grande desafio, outro grande desafio nosso, é justamente a gente se separar do mundo. Quanto mais apegado às coisas materiais, são sentimentos materiais, a gente já explicou isso aqui, esses sentimentos materiais que acabam nos arrastando para um corpo, para um mundo material. E o mundo material ele é feito de testes, provas, expiações, que acabam gerando dores, aflições, sofrimentos na criatura humana. Quanto mais distante eu estiver com o olhar espiritual, eu sou um espírito. Se eu sou um espírito, os acontecimentos da vida não têm tanto peso assim, porque eu entendo que no Espiritismo nós aprendemos que estamos no mundo como aprendizes. Emmanuel diz isso, somos todos aprendizes na escola do mundo, na escola da vida. Então nós somos aprendizes matriculados no planeta Terra. Então tudo que nos chega são testes, tudo que nos chega são lições para que possa gerar em nós novas habilidades, competências diferenciadas, para que a gente possa lidar com aquelas situações. Quando eu sempre dou esse exemplo meio simples, mas quando a gente pede, por exemplo, a espiritualidade e paciência, Senhor, dê-me paciência, o que é que vai vir? Problemas, situações conflitantes, desafios, para que a gente possa treinar, porque a paciência é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, não é um remédio que a gente toma e de repente se torna paciente. Não, vai vir coisas ali interessantes para que a gente possa aprender. Então a vida, ela é propulsora de aprendizado. Tudo que nós estamos passando, e todo mundo que está no planeta Terra passa por alguma situação desafiadora, passa por situações difíceis, já passou por situações piores, provavelmente já passamos por situações muito desafiadoras que a gente não sabia onde foi buscar forças para ultrapassar, desconhecendo a força e as habilidades, as competências que já existem dentro da gente. Então, todos nós que abraçamos uma religião, a gente precisa ter cuidado entre a ação e as palavras. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na mensagem de número 33, ele deixa claro, ver com clareza se a luz que está aí ao teu redor, que a gente imagina que está ao nosso redor, porque nós sabemos um pouco da doutrina, porque nós estamos dentro de uma religião, porque estamos dando palestra, ele diz, nessa mensagem 33 do livro Vinha de Luz, vê com clareza se essa luz que habita em ti não é sombra de uma cegueira espiritual. Não é sombra de uma cegueira espiritual. Então nós podemos achar que estamos altamente espiritualizados porque participamos de uma reunião mediúnica, ou porque damos palestras, ou porque fazemos um trabalho de sopa, isso, aquilo, outro, mas não, nós estamos dentro de um processo de aprendizado. Quando a gente, talvez, em outras palavras, o que Emmanuel quis dizer nessa mensagem 33 foi fanatismo, talvez. A gente acaba ficando um pouco fanático para a religião e aí a gente quer convencer todo mundo, mas a gente ainda não se convenceu. A única pessoa que a gente precisa convencer é a gente mesmo. Quando a gente convencer a gente mesmo que realmente somos espíritos, precisamos lidar com os acontecimentos da vida tal qual um espírito, não como um corpo. Porque se eu lidar com os acontecimentos da vida como um corpo, tudo vai gerar sofrimento. Uma perda de uma caneta vai gerar sofrimento. Uma perda de algo acaba gerando um problema grave. Então a gente precisa realmente ter um cuidado. Então Emmanuel, ele é muito claro nessa mensagem. Observa se essa luz, essa pretensa luz que habita em ti não é sombra de uma cegueira espiritual. Note. Em uma outra mensagem, no livro, mensagem de número Previsões, o nome do livro, se não falhar a memória, mas a mensagem de número 71, vou lembrar daqui a pouco o nome do livro, para deixar registrado para as pessoas pesquisarem depois. Mas na mensagem 71 desse livro, Emmanuel vai nos dizer
porque é uma mensagem atrelada a esse versículo 22 do capítulo 6 de Mateus, né? Quando ele diz, ele traz, né, que para a gente ter olhos de ver, para a gente ter um olho mais desperto, a gente precisa amar, perdoar, a gente precisa aprender, a gente precisa ajudar as outras pessoas, fazendo uma ponte com a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que nós sabemos, o que é caridade, tal qual aprendia, ensinava Jesus, né? Benevolência, indulgência e perdão. Então, para o Espiritismo, para a gente avançar, para a gente crescer no campo de visão, né? Então, às vezes as pessoas podem até confundir. Crescer espiritualmente, o que é? É eu ter uma visão mais ampla da vida, entendendo que eu sou espírito, então os acontecimentos dessa vida não vai ter esse tom, não vai ter esse peso que tem hoje. Não é nenhum poder espiritual, um poder sobrenatural, não. É porque se eu desenvolver eu vou ter um poder de ver. Não, não vai ter poder de nada, vai continuar a mesma coisa. Apenas você vai ter uma visão mais ampla da vida, entendendo que isso é igual quando a gente passa por um desafio lá no passado, ou a gente fez alguma coisa que não valeu a pena, e hoje a gente analisa isso e diz, puxa, eu passei por determinada situação, mas eu fiz errado, era para ter feito de outra forma. Ou eu passei por uma determinada situação, e essa situação era tão simples, e eu fiz uma tempestade num copo d'água. Então, quando a gente chega degrau em degrau, nesse processo de amadurecimento espiritual, para sair, né, dessa ignorância espiritual que ainda permeia a atmosfera da Terra, a gente precisa avançar no estudo, a gente precisa crescer em esforço para a gente poder, de fato, despertar. Então, nessa mensagem, o que é que ele diz? Que a gente faz uma ponte com essa pergunta 886. Fora da caridade não há salvação. Sabemos disso, o Espiritismo diz isso. Só que ele, na pergunta 886, ele vai dizer o que é caridade. Peraí, fora da caridade, então, dá coisas, eu vou me salvar? Opa, peraí, não é bem assim. Caridade, tal qual a entendia Jesus, é benevolência para com o outro, para com o próximo, perdão, né, as perfeições ali, então, benevolência, indulgência e perdão. Então, benevolente, ser indulgente e perdoar as ofensas. Então, não é tão simples a gente chegar a um despertar. Então, nessa mensagem, cujo nome da mensagem é Olhos, né, de Emmanuel, ele vem nos dizer que para a gente avançar, para trabalhar e ter uma visão melhor da vida, a gente precisa trabalhar a benevolência, indulgência e o perdão. Então, não é tão fácil ser benevolente com o próximo, ser indulgente com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Então, veja o quão distante nós estamos de um entendimento superior, de um entendimento de uma abertura maior. Então, nós estamos um pouquinho distantes. Não entendemos ainda a proposta do Cristo. Mesmo passados mais de 2000 anos, a gente ainda não entendeu. Isso não é julgamento, eu me coloco no meio de todos, estamos todos no mesmo nível. Não tem nenhum espírito superior aqui na Terra, pelo menos deve ter algum espírito em missão, mas são pouquíssimos. A maioria dos habitantes que estão aqui na Terra estão no mesmo nível, ali cada um trabalhando sua disciplina, cada um trabalhando os seus erros, né, verificando seus acertos, seguindo em frente. Então, Emmanuel diz isso, para que a gente possa trabalhar, para ter um olhar mais apurado da vida, nós precisamos crescer em benevolência, em indulgência e também em perdão. Emmanuel tem um outro livro, psicografado por Chico Xavier, chamado Nosso Livro. O título é esse, Nosso Livro. É um livro de autores diversos. A mensagem de número 28 é uma mensagem que ele diz que desde o início da Boa Nova, desde o início, né, da mensagem do Cristo aqui na Terra, a proposta principal de Jesus foi retirar a criatura humana das mentes anestesiadas pelos convencionalismos da Terra, que é, nós nos apegamos muito às coisas da Terra. Então, para nós, o propósito nosso, se nós fizéssemos talvez um exercício, qual é o seu propósito na vida, talvez poucos, eu desliguei? Não. Talvez poucos os itens que a gente iria elencar
fossem questões espirituais. Talvez a gente iria elencar mais questões materiais. Se a gente perguntasse, olha, o que é que falta para a gente avançar? O que é que falta para a gente crescer? O que é que falta para a gente ter mais paciência? O que é que falta para a gente ser mais benevolente, mais indulgente, talvez? Talvez a gente elencasse ali numa folha alguns pontos. E talvez esses pontos não fossem questões que levassem a gente a um crescimento espiritual. Talvez a gente quisesse mais algum conforto material. Talvez a gente quisesse mais uma estabilidade X ou Y. Talvez a gente quisesse outras situações. E isso, Emmanuel nos chama a atenção nessa mensagem, porque ele chama isso de mentes anestesiadas. Nós estamos com as mentes ainda anestesiadas, ainda imersos, né, na ignorância espiritual, ao qual, no livro Novos Rumos, de Divaldo Franco, psicografado por Divaldo Franco, Viana de Carvalho diz isso, né? Ainda permeia na atmosfera da Terra, teimosamente na atmosfera da Terra, as sombras da ignorância espiritual. Então, a ignorância espiritual ainda está presente, por isso que a gente ainda não avançou. Como eu falei, a intelectual está avançadíssima, mas a espiritual não. A gente ainda falta avançar, falta ainda a gente se compadecer, fazer esse mergulho que César nos falou no início, esse mergulho para dentro da gente, para um entendimento melhor, porque nós precisamos, segundo a mensagem, ampliar o nosso olhar. Se a gente tiver um olhar mais apurado, né, todo o nosso corpo, né, terá luz, então seria enxergar a vida de uma outra forma, porque a vida lá fora, que acontece lá fora, é uma interpretação que a gente faz de acordo com a experiência que a gente carrega. Então a gente pode olhar para um caminho e dizer, esse caminho é perigoso. Outro pode olhar para o caminho e dizer, não, esse caminho é seguro. A gente pode olhar para determinadas cidades, para determinadas pessoas e fazer o nosso próprio julgamento. Aí esse julgamento, ele vem de acordo com a experiência que a gente carrega. Por isso que Emmanuel nos convida para a gente ter esse olhar de crescimento espiritual. Inclusive, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que fala de seres perfeitos, lá no item 11, que é escrito por um espírito chamado Jorge, ele vem nos dizer que a perfeição, para chegarmos à perfeição, e sabemos que perfeição é uma ampliação da consciência, né? Farias Brito diz isso, né? Um espírito, no livro psicografado por Chico Xavier, a nossa diferença para um espírito superior é apenas a ampliação da consciência. Ele tem uma consciência mais desperta, não são superpoderes, é a consciência mais desperta. Dizer assim, isso não tem problema, isso, aquilo, outro. Eu vou dar um outro exemplo, mas que eu já repeti aqui algumas vezes, mas só para a gente ter uma ideia. Vamos supor que eu comprei um carro, qualquer realidade não é mera semelhança, né? O pessoal diz isso. Comprei um carro, 60 prestações, não paguei nada de entrada, nem fiz o seguro, porque eu pago a parcela ou pago o seguro. Então, nem paguei a primeira prestação ainda. De repente, eu venho dar uma palestra aqui no centro, eu saio aqui, levaram o carro. Então, para mim, Milton, né, eu ia rolar no chão chorando as 60 prestações, né, porque o banco não ia aceitar eu não ia aceitar, dizer, eu fui roubado, eu estava lá dando uma palestra, o banco dizer, tudo bem, paga as 60 prestações, ele não vai perdoar. Então, eu iria chorar as 60 prestações. Um espírito superior, espírito puro, um espírito que chegou já à angelitude, ele iria sair, olhar, o carro não ia estar, ele ia dizer, gratidão, Senhor, pela oportunidade do trabalho que Tu estás me dando, pelo desafio que Tu está me dando, gratidão. E ia-se embora. Nossa diferença para um espírito superior é que ele não se apega. Ele entende que tudo que chega para ele, sejam coisas, objetos, pessoas, palavras, ações, são legos, aqueles blocos de legos, que ele precisa saber o que fazer. É aquela frase que diz, né, bem popular, né, que diz, não é o que fazem com você, mas o que você faz com o que fazem com você, né? O pessoal fala bastante essa frase. Não é o que fazem com você, é o que você faz com o que fazem com... Claro, não no sentido de, então agora ninguém sofre porque a culpa é minha agora, porque eu não sei fazer... Não é isso.
A gente lida com todas as situações que chegam para a gente de acordo com a experiência que a gente tem. Então, eu iria rolar 60 meses ali chorando todo mês que eu pagasse a prestação. O espírito superior ia olhar e ia dizer, tudo bem, isso não é meu, eu sou um espírito. Isso não é meu, eu sou um espírito. Isso é uma oportunidade, um desafio para testar minha paciência e para que eu possa criar essa habilidade do desapego. É isso, a nossa diferença é isso. Às vezes a gente acha que a nossa diferença é porque o espírito vem e faz a cura, faz isso. Não, não, isso é consequência dessa elevação dele. Então é claro que um espírito superior, que tem já esse entendimento que é espírito, ele vai saber manipular fluidos com habilidade fantástica, com certeza absoluta. Mas só para a gente ter essa diferença. No Evangelho, né, nesse capítulo Sedes Perfeitos, o Espírito Jorge diz justamente isso, né? Que para chegar à perfeição, todos nós precisamos passar por situações que testem o espírito, situações que elevem o espírito ao seu melhor. Não é para derrubar ele, não é para fazer a gente sofrer, é para fazer a gente crescer e ser pessoas melhores. Quando a gente tem esse entendimento, nós iremos perceber que a gente se sente mais leve. Quando a gente tem esse entendimento que nós somos espíritos, nós somos apegados a determinadas situações. É claro que isso é um exercício, não é de uma hora para outra que a gente consegue ter esse estalo, né? Dizem que tem pessoas que conseguem, né, de uma hora para outra ter esse entendimento, mas eu acredito que a maioria de nós vai aos trancos e barrancos, né? Vai acontecendo uma coisa, a gente vai levando isso, aquilo, outro, e as coisas vão indo, né? E vão crescendo. E a gente vai aprendendo, chora aqui, grita ali, pede ajuda aqui, lá, sorri às vezes, né? E aí vai levando e a gente vai aprendendo. Por quê? Porque ninguém chega onde nós chegamos, né, no planeta Terra 2024, sem ter aprendido nada. Todos nós aprendemos. Todos nós aprendemos alguma coisa. Passamos diversas lições, passamos desafios na nossa vida. Ninguém chega aqui por acaso. E nós estamos na nossa melhor versão, para vocês terem uma ideia. Essa é a melhor oportunidade que a gente tem aqui na Terra. Não foi outrora, é hoje que é a oportunidade da gente realmente se fixar e começar passinho, dando passinhos devagar, talvez, para a gente não exigir tanto. Estamos chegando na época de final de ano, né? E geralmente as pessoas fazem aquelas promessas e acabam entrando no ano já endividado, né? Por isso que não conseguem cumprir, né? Porque aí chega no final do ano, a gente olha lá o caderninho com as 68 objetivos, tem 2 cumpridos, aí a gente fica tão triste, né? Tem 2, eu não consegui, tem 66 que a gente não conseguiu. Não, por que a gente não vai vivendo cada dia o seu dia? O que é que eu tenho hoje? O que é que eu tenho hoje disposto ao meu redor que está testando minha paciência, está testando minha fé, está tendo uma dificuldade aqui, uma coisa ali? O que é que eu tenho que aprender com isso? Não é porque eu estou passando por isso, é para quê? Para que eu estou passando por isso? Tem algo, tem alguma... Tudo que nos chega tem algo a nos ensinar. Tudo que nos chega. Porque é ali a ponte para a gente chegar à perfeição. Tudo que nos chega são degraus, são tijolinhos que vai crescendo, vai montando essa ponte para a gente chegar do outro lado. E quando a gente chegar, a gente nem percebe. A gente nem percebe o quanto a gente evolui. Não é assim, dizer, agora eu sou espírita. Não, é uma colega que disse, espírita, né? Acho que ela estava brincando, mas ela disse assim, eu não vejo a hora de chegar a ser espírito de luz, porque tem várias pessoas que eu quero eletrocutar. Olha a ideia, né? Então ela não entendeu nada ainda, né? Falta um entendimento, né? Falta um melhor entendimento. Então quando a gente realmente desperta e vai levando realmente o Evangelho a sério, né? O Evangelho a sério, minúcias por minúcias, e aí a gente vai treinando, porque nós temos como treinar diariamente. É uma coisa aqui, uma coisa acolá, sempre tem, porque nós estamos no planeta Terra, é um planeta de provas e expiações, e um planeta de provas e expiações, ele é propulsor de crescimento. A Terra, ela é propulsora, principalmente no período que nós estamos. Nós estamos já no fim de 2024, a Terra passando por uma grande
dificuldade, né, que é essa questão das guerras, economia, tantas situações. Então a terra, ela é propulsora de crescimento, porque nós não somos corpos, nós somos espíritos. As guerras não faz nada para o espírito, faz para os corpos. As crises não faz nada para o espírito, faz para os corpos. Mas nós estamos aqui na terra e essa é a proposta, da gente ter um entendimento melhor de tudo. Se eu tiver um olhar para a guerra, um olhar material, a gente vai realmente ficar com raiva de um lado, ficar com raiva do outro, vai ficar achando que um lado está certo, o outro lado está errado. Mas com o lado espiritual a gente vai ver, poxa, vaidade humana, orgulho e o egoísmo, ainda habitando os corações humanos, por isso que a guerra se faz presente ainda. O que faz com que retirem centenas ou milhares de vidas ainda, né? Pessoas, famílias, casas, tantas situações ali que acabam sendo desafiadoras para aquelas pessoas. Agora, recente, né, no sul teve aquelas enchentes, pessoas que perderam tudo que tinha. Isso é um desafio enorme. Isso é um desafio enorme, né? Passar por aquilo. O quanto essas pessoas vão crescer passando por essas situações. Esses dias eu estava procurando um determinado remédio em uma farmácia e aí não encontrei remédio para labirintite, né? Um remédio, eu só tomo um tipo de remédio, mas aí um colega no trabalho disse, olha, minha avó, eu não gostei porque me comparou com a avó, né, pela idade, né? Mas ele disse, minha avó toma esse. E aí eu fiquei meio assim, mas já fui lá, já anotei que eu gosto, é errado, né? Mas quem me indicar remédio, eu compro e tomo. Então, estando doente, né? Então aí ele indicou um remédio, eu procurei numa farmácia, não encontrei, saí procurando, não achei o remédio, mas em uma determinada farmácia que eu parei o carro, não tinha mais vaga no estacionamento, tinha alguns carros assim estacionados, e eu parei trancando a saída de alguns, e aí eu acho que eles não vão vir. Eu vou rápido perguntar se tem, pronto. Quando eu saí para perguntar, tinha um rapaz mais ou menos da minha idade, e aí ele veio e disse assim, o senhor poderia me ajudar com o dinheiro para eu inteirar o almoço? Aí eu disse, me aguarde só um minutinho, porque eu deixei o carro aqui, talvez um carro vai sair, só para me ver se eu tenho um remédio. Aí eu fui lá, esperei um pouquinho, não tinha um remédio. E aí eu voltei. Quando eu voltei, ele estava sentado já do outro lado, olhando para o outro lado. Aí eu fui lá falar com ele, né? Mas conseguiu o dinheiro para o almoço? Não, não consegui, realmente hoje eu não consegui nada. Então eu disse, pronto, vamos... essa farmácia era vizinha de um restaurante, então vamos ali para a gente ver o que faz. E aí fui, depois comecei a conversar com ele, aí perguntei, mas você, com esse sotaque, você não é de Caruaru, né? Ele disse, não, eu sou de São Paulo, fazem 17 dias que eu estou aqui em Caruaru. Eu, minha esposa e meu filhinho de 4 anos. Mas vocês estão aonde? Olha, eu vim por conta de uma proposta de emprego, mas acabou, quando chegou aqui, não deu certo e eu acabei ficando na rua. Nós estamos dormindo na Praça do Rosário. Tem um local lá, mas, puxa, Praça do Rosário, você não conseguiu um albergue, alguma coisa? Não, não tem. Mas quando a gente arruma um dinheirinho, aí tem uma pensão lá que é R$20. Então a gente vai lá, dorme, toma um banho. Então, mas quando não consegue, a gente prefere o alimento, comer. Então, puxa, que situação, né? É bem difícil a situação. Disse, não é não. Tem tantas pessoas boas que aparecem. À noite, cada dia tem um grupo que vem e parece que tem, né? Um grupo que faz um trabalho, doação de alimentos, sopa, lençol. Ele disse que tem um grupo que entrega roupas. Então, a gente está bem servido ali. Eu disse, puxa, que situação. Tá certo. Aí, deixei lá as coisas e fiquei pensando nesse rapaz, né? Poxa, situação, ele estava melhor do que eu naquela situação, né? Então eu fiquei imaginando, e no dia seguinte, isso foi na segunda-feira, na terça, eu disse, eu vou voltar lá, no mesmo local. Aí fui, estacionei o carro ali no shopping, e aí, antes do almoço, eu disse, eu vou lá. Aí, quando eu olhei de longe, eu ia andando, a farmácia fica na esquina, aí eu ouvi de longe, né? Aí, sim, não contei a história ainda até o fim. O primeiro dia, eu não encontrei ali o remédio, e aí eu encontrei em outra drogaria, lá na avenida. Só que quando eu encontrei, já tinha passado umas 2, eu disse, então eu vou voltar para ver se realmente ele
né? Pegou o alimento, como é que está? Aí eu voltei para o outro lado da avenida. Quando eu voltei, coincidentemente ele ia saindo com as marmitas, alguma coisa assim. Eu sou um espírita investigador, né? Eu vou pesquisar, né? Aí fui seguindo ele, né? Fui seguindo ele e aí olhando e me perdi, ele se perdeu, eu me perdi e foi... Não, eu estava de carro, né? Andando era muito feio, né? Escondido. Aí eu estava de carro, por isso que eu me perdi dele, porque ele um caminho, né? Outro, mas ele falou, Praça do Rosário, eu vou lá. E aí dei umas 2 voltas, não achei, e na terceira que eu já estava para ir embora, aí encontrei de longe, realmente, uma esposa e o filhinho de 4 anos que ele falou. Disse, puxa. Aí eu fiquei tocado, na terça eu disse assim, eu vou voltar. Quando eu olhei de longe, ele lá. Aí eu fiz de conta que não vi, porque eu estava passando só por passar mesmo, né? Então fiz de conta que não vi, fui passando, mas ele, você aqui de novo, tá por aqui, já conseguiu alguma coisa? Eu disse, hoje eu consegui já R$3, mas falta o restante. Topa fazer a mesma coisa? Não, topa, então vamos lá. Aí fui, e aí conversei com ele novamente. Mas rapaz, e aí, já conseguiu? Não. A gente tentou dar uma entrada no auxílio, mas não saiu ainda. Estou vendo os apartamentozinhos que tem, parece que é R$150 em um determinado condomínio, e isso, aquilo, outro, mas precisa de recursos. E aí já espalhei alguns currículos, algumas coisas. Eu disse, rapaz, situação, você e seu filho, ali é de noite, né? De repente, não, é muito bom. É muito bom, é melhor onde eu morava, melhor do que onde eu morava em São Paulo. Eu morava numa favela, uma coisa assim, que era um pouco difícil, perigosa. Não, aqui está tranquilo. E eu sei que amanhã não vai ser igual hoje. Eu sei que amanhã tem outra coisa, eu sei que tem outro propósito. Eu sei que a vida não é só isso. Então ele falou tanta coisa que eu disse, puxa, ele está melhor do que eu. Eu tenho uma casa, e ele não tem, ele está melhor do que eu. Então, qual a conclusão que eu cheguei? A Terra, ela é propulsora de testes para todos nós, provas. Todos nós passamos porque nós precisamos crescer e avançar. Só que tem algumas pessoas que já podem suportar algumas provas maiores. Eu não sei se eu conseguiria suportar. Ele tem habilidade suficiente para passar por isso, talvez ele esteja ali dando apoio ao filho e à esposa. Então ele tem essa habilidade. Para um espírito, se nós olharmos para a vida enquanto espírito, todos nós desencarnamos aqui. Somos espírito, essa vida que a gente viveu foi só para a gente aprender. Então, a gente vai dizer, puxa, porque quando a gente está desencarnado e a gente tem a oportunidade de participar do planejamento reencarnatório nosso, a gente pede isso. A gente não pede uma casa nova, uma família bonita, um filho de... Não. A gente pede situações desafiadoras. Quando a gente está desencarnado com essa consciência que a gente tem de culpa das coisas que a gente fez, puxa, mas eu fiz tão mal a Cessa, rapaz, que coisa, eu estou tão arrependido, eu quero nascer, deixa a Cessa nascer, minha filha. Aí eu vou lá, tenho aquela desavença, porque já teve no passado, e esqueço tudo, mas quando a gente está desencarnado, não, a gente pede, olha, eu queria morar na rua, e se possível, se você puder tirar um braço, para mim é melhor ainda, e depois você tira uma perna, porque aí para mim vai ser fantástico, porque eu vou passar por essa vida, né? Quando a gente está desencarnado, a gente pensa mais ou menos assim, é que os bons espíritos dizem assim, vai com calma, você não consegue suportar, vai com calma, vai devagarinho, não vai conseguir. Não, mas eu quero vir deformado, eu quero vir assim, vai com calma, você não vai conseguir, porque a Terra não é fácil. Espíritos que já chegaram num nível muito maior do que a média da Terra, quando vêm para a Terra, eles são alertados. Cuidado, que a Terra, espíritos superiores que a gente fala, espíritos já numa situação de angelitude. Cuidado, a Terra não é fácil. A Terra, há o esquecimento, há tantas coisas aí que acaba complicando a nossa vida. Chegou Levi. Gratidão a todos vocês pela paciência, pelas reflexões, que a gente possa a cada dia colocar essas reflexões em dia, né? Testando as nossas habilidades para que a gente possa desenvolver essas competências, essas habilidades que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa crescer, que a gente precisa avançar, que a gente possa
a cada dia, refletir mais sobre isso, refletir mais sobre o nosso mundo interior, orar mais. A oração, ela nos ajuda muito, porque a oração é uma comunicação com a gente mesmo, comunicação conosco mesmo, não é aquela oração repetitiva, mas uma conversa conosco mesmo. Senhor, estou no planeta Terra, estou passando por determinadas provas, determinadas situações, gostaria do teu amparo, do teu auxílio, claro, se for permitido, alguma intuição para que eu possa trabalhar isso, o que a gente pede é forças, intuição, para que a gente possa seguir em frente, né? E essa conversa conosco mesmo vai gerando aquela calma em nós. Eu nunca vi uma pessoa dizer que começou a orar e ficou mais perturbada. Geralmente nós começamos a orar, essa conversa conosco mesmo se chama oração. A oração não vai tirar a dor, não vai tirar o desafio da nossa frente, mas vai nos dar força para ter um melhor entendimento sobre aquilo e conseguirmos avançar. Conseguimos aprender com aquela lição que a gente está. Então, convido a todos, de fato, para a oração, inclusive acompanhando a oração final à noite. E não vamos fazer a oração apenas ao deitar ou ao acordar, vamos fazer a oração diária. A gente está fazendo alguma coisa, a gente está cozinhando, a gente está lá, isso, tem essa conversa conosco mesmo, para a gente manter esse canal de comunicação com o mundo interior limpo, porque nós somos influenciáveis. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, diz isso, né? Nós somos seres que somos influenciáveis. Os espíritos nos influenciam mais do que a gente imagina, para o bem e para o mal. Então, o que é que a gente cultiva na nossa casa mental? Se for coisas boas, através da oração, através de pensamentos interessantes, apesar de escutar, todos os nossos sentidos captam coisas. Então, a gente precisa selecionar o que a gente está ouvindo, o que a gente está vendo, o que a gente está tocando. A gente precisa selecionar, porque aí a gente consegue abrir um canal de comunicação com o mundo espiritual para que a gente possa ter intuição, para que a gente possa ter aquela paz, aquela calmaria que vem após um passe, por exemplo. Do contrário, a gente está abrindo uma avenida de comunicação com o plano espiritual inferior, que somos a maioria de nós quando desencarna. Fica lá perturbando os outros que estão lá e aqui. Então, o ideal é a gente cultivar realmente esses sentimentos melhores. Gratidão a todos vocês.